e você está literalmente na abertura de mercado. Como a gente está focando 100% no campeonato, eu decidi fazer um Money Call, que não vai servir apenas para mim, mas também para vocês. Então aqui eu abri uma conta de demonstração apenas para a gente mostrar como eu faço minhas Money Calls e como eu faço a minha tomada de decisão no gráfico, tá? Então tá, vamos bem direto ao ponto mesmo para a gente não estar perdendo tempo aqui. Aqui a gente vai olhar alguns mercados que. Deixa eu só salvar esse template aqui. Eu acabei de baixar, que eu acabei de configurar, tive que falar com um assessor da Rantec, enfim, que é a minha corretora internacional. Então vamos lá. É, a gente vai abrir aqui um gráfico, correto? Isso aqui é um gráfico do S100. Então, o que que a gente vai destrinchar aqui? A gente vai pegar aqui o nosso famoso semanal. A gente vai fazer um Monical. Então, o que que aconteceu essa semana, geopoliticamente falando? O Putin falou que não vai se curvar à questão de guerra, que ele não quer a paz enquanto as coisas que ele deseja sejam atendidas. Então, isso para o mercado financeiro é um pouco ruim, porque querendo ou não, a Rússia ela é uma grande exportadora de petróleo e alguns insumos que outros países precisam, principalmente gás natural e petróleo, pessoal da Europa. Isso faz com que o mercado financeiro ele reaja de uma forma totalmente diferente. E o que que eu utilizo para eu tomar decisões baseadas não só em notícia, mas também na abertura de mercado, tá? Então, eu estou sendo bem direto ao ponto, tá? Como eu sempre falo, isso aqui é o terceiro vídeo para complementar o nosso querido curso de gerenciamento de risco. Então, o que você precisa fazer é sua monical. Você precisa estar para operar ali o mercado financeiro e entender que quando você faz uma abertura, você precisa entender a analogia do semanal, tá? O semanal, ele é basicamente todos os pontos, deixa eu botar para cá, todos os pontos destrinchados de uma semana. Então, seja lá o que estiver acontecendo, seja lá o que estiver rolando, o mercado financeiro traz tudo isso no gráfico. Então, às vezes você fica assim, mas a geopolítica me falando que é um momento assim, porque a geopolítica está me falando um momento assado. Você precisa apenas se atentar ao gráfico. Por que, Rick? O gráfico ele é mais importante do que uma notícia. Porque é ele que nós operamos. Então, às vezes a gente utiliza uma notícia, olha uma notícia, nós vemos uma notícia e a gente fica desesperado particularmente, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Então, você tem que se atentar ao gráfico. Então, basicamente, aqui a gente está fazendo uma fractal. Eu explico isso no meu curso, no meu programa de mentorias. Então, estou sendo bem direto ao ponto aqui para a gente não perder tempo, tranquilo? Então, se você quiser adquirir, tá aí no link da bio. Só é você clicar, fazer seu diagnóstico e a minha equipe vai entrar em contato com você em até 48 horas para a gente estar entendendo o que que você está precisando para evoluir no day trade. Tranquilo? Então vamos lá. Tá, Rick, eu quero entender mais ou menos o que que você está fazendo. A gente está fazendo os famosos rastreamentos de futuros pontos. Como a gente trabalha no mercado futuro, a gente quer fazer um cálculo matemático baseado no futuro. Nós não trabalhamos achismo, nós trabalhamos futuro, sempre. Então, toda vez que tu for fazer um cálculo, o primeiro mercado que você vai ter que fazer isso é o ouro. Por que o ouro, Rick? O ouro ele é a maior tomada de decisão no gráfico. Ele serve para você estar, ele serve para você estar entendendo a geopolítica. Imagina, todo o dinheiro do mundo dentro de um único ativo. É isso que acontece com o nosso querido ouro. Então tá, a gente fez uma marcação aqui, a gente quer caçar o preço. Então aqui a gente consegue entender mais ou menos o movimento de rastreamento da tendência. Então a gente tem que entender o quê? O que que a tendência está fazendo dentro desses canais. Quando elas tocam um ponto bem importante, sensível como esse, tende a respeitar. Então a gente quer fazer o quê? Um rastreamento de movimento. Como o mercado não abriu ainda, que a abertura agora é daqui a uma meia hora, nós temos outros mercados já abertos, menos o mercado de ouro. Então, ó, a máxima da semana foi aqui.
E aqui foi mais ou menos um gapzinho de 3 dias abaixo. Então ele está dentro desse canal. O que que a gente consegue notar aqui? Que é uma tendência de evidência de clara, de alta. Houve um rompimento aqui, o mercado tentou ir, seguiu o preço, depois retornou, depois testou de novo. Então, se perder um topo ou um fundo, é uma tendência clara porque tem liquidez para ambos lugares. No S100, eu sempre deixo de azul, tá? O azul é como se fosse o candle positivo, porque quando você olha desse jeito aqui, ó, quando você olha o candle de um jeito vermelho, verde ou vermelho, isso psicologicamente falando, isso faz com que tu, na tua tomada de decisão, você crie certo pânico. Então você fica assim, caramba, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, no ouro tem a opção de venda, de compra. Aqui no S30 tá mais ou menos ali, o movimento pode ser altista. Então, basicamente, aqui vai seguir uma tendência clara. A gente não precisa fazer tanta marcação aqui, só é você olhar. O mercado tá entendendo isso. Então, no S100 também. Então, quais são as principais coisas que eu vou olhar, Rick? Você vai olhar os três mercados, tá? De Wall Street, que é o chamado de US100. Porra, beleza. Fiz o mercado de US100, entendi. Fiz aqui a minha análise. Fiz aqui o que a gente chama de largura de preço. Fiz aqui o movimento, tá? Entendi. Então aqui é a mesma coisa. Então, o que eu quero que você entenda aqui? No domingo, o que manda no gráfico é o ouro. No começo da semana, tá? É o ouro e o S100. Qual é o outro indicador, Rickson, que eu consigo ver que vai fazer eu tomar decisões mais claras? O SJPY, que é o mercado asiático. O que o mercado asiático é? O mercado asiático é o primeiro mercado que abre. Então, a bolsa vai abrir lá pelas 10h30 da manhã, né? 10h30, 11h30, dependendo da região que você está. No horário de Brasília é 11h30. Então, aliás, é 10h30. É 10h30, o horário de Brasília. Não sei se mudaram agora, caso do final do ano. Mas o horário oficial é 10h30. Então, a nossa bolsa ela abre 9 horas, o horário dela. E depois abre o mercado à vista depois de 1 hora de abertura. Depois dessa 1 hora de abertura, tem o mercado de 10h30, que é o mercado de Wall Street. Então, aqui, ó, fundo. Aqui é um fundo semanal. Perdão, né, que ele estava em H1. Então, ó, topo, bacana, legal. E um fundo ali. Então, eu olhando aqui, eu acredito que o mercado também tem uma certa liquidez para ir. Então, se ele engatar no primeiro momento, a gente vai estar operando com mais calma, tranquilamente. Então, fizemos no S100, agora vamos para o nosso querido Bitcoin. O que que o Bitcoin vai fazer com que seja mais rápido eu entender esse mercado financeiro? O Bitcoin, ele é uma abertura de preço voltada para o global também, junto com o ouro. Então, quando o Bitcoin ele está no movimento mais claro, significa que ele é contrário ao ouro. Pensa comigo, todos os ativos do mundo estão sendo negociados junto no ouro do Bitcoin. Então, a tomada de intermediação também é o S100. Então, esses cinco mercados que você está analisando aqui, que você está vendo aqui embaixo, são os mercados que você vai se atentar. O que que vai fazer eu tomar uma decisão, Rick? É entender o movimento baseado na geopolítica. Então, a gente já fez o nosso Money Call, a gente já fez tudo isso. Eu recomendo você entrar no Invest e ver as notícias e ir para o M15, tá? O M15 vai ser o primeiro gatilho. Volta aí nas outras aulas que eu expliquei sobre isso. Ó, aqui no nosso querido IN já abriu aqui o dia. Então, o que que eu vou fazer? Máxima e mínima. Percebeu que o mercado não está claro para o movimento nem para cima nem para baixo? Significa o quê? Que o mercado está esperando algum movimento mais de rastreamento. Perfeito? Então, pô, eu sei que aqui é um gap. Se o mercado romper aqui, eu tenho quase certeza que ele vai para cima. Por quê, Rick? Porque eu tenho a liquidez do dia anterior. Então, lembra sempre, eu estou tomando dinheiro de alguém. Se eu estou comprando, eu preciso que algum vendedor perca. Então, para o mercado ter vindo aqui para cá, o vendedor perdeu dinheiro. Então, tem liquidez aqui.
Então, quando eu comprar aqui, se ele romper o primeiro rompimento, ele vai subir. Agora, vamos aqui olhar deixa eu colocar isso aqui para cá. Vamos aqui olhar agora o nosso querido Bitcoin. Bitcoin, hoje é dia 7, né? Mas como o Bitcoin abre diferente, deixa eu verificar qual é a abertura dele. Dia 6, dia 6, dia 6, dia 7. A abertura dele é aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Pronto, aqui foi a abertura dele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou colocar aqui, ó, 7, pegar um canalzinho. Eu gosto desses canais pequenos aqui, esses candles pequenos. Por quê, Rick? Ele geralmente indica, ó, nossa abertura é nesse candle aqui. Ele indica um movimento muito grande. Você percebeu que ele rompeu para uma venda, aí o mercado foi lá, ó, beleza. Deixa eu colocar aqui. Bota os outros vídeos para você entender, tá? Como eu falei, eu não vou ficar voltando, não. Se você quiser aprender, volta outro vídeo que eu lancei. Aí, cada vídeo é uma escada. Você tem que vir lá de baixo, vai assistindo até chegar nesse daqui. Perfeito? Então tá. Aqui houve um rompimento, primeiro rompimento. Aqui houve um canal aqui é um rompimento para uma venda. O que que o mercado fez? Máximo e mínimo, fez um rompimento. Tá, Rick? Fez um rompimento. Legal. Fez um rompimento. É venda. Eu executaria a venda aqui. Boa, beleza. Venda. Onde fica meu stop? Meu stop fica proporcional à minha linha de entrada. Fiz a minha marcação. Beleza. Ó, o mercado respeitou legal. Venda, respeitou, segundo topo. Então, eu tô vendido aqui, tranquilo. Meu gain, primeiro dia da semana já foi batido. Se você quisesse alongar a operação, ó, aqui é venda, né? O mercado rompeu aqui. Você pegaria dois níveis que eu sempre falo, para você pegar sempre de 2 a 4 níveis no máximo. Então você bateria a meta tranquilamente. O mercado rompeu ainda mais lá para baixo, mas aí você já pegou essa fatia aqui, esses 4 níveis aqui. Acredito que se você tivesse colocado aí, eu acredito que uns US$ 100 dá uns R$ 500, você teria lucrado pelo menos ali um 0,1, 0,2 contratos. Daria mais ou menos ali uns R$ 200, aí, R$ 250. Pelo menos é a média ali de um 0,1 contrato que dá para colocar aqui. Então tá, vendi aqui, ó. O mercado foi lá, respeitou. Você deixaria o stop em cima, tudo certo. O mercado seguiu. Aqui é venda, Rick. Perfeito? Venda. O mercado rompeu aqui. O mercado foi lá para baixo e rejeitou e ainda confirmou a venda aqui, ó. Perfeito. O que que eu faço aqui, ó? O mercado rompeu, voltou. Compra, 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 compra. Então a compra aconteceu aqui, nesse estágio aqui, ó. Saiu daqui, compra. Comprei, compra, compra. Aí continua. Compra, aí mais em cima, compra. O mercado respeitou o máximo da expansão de 8 níveis. Eu sempre falo isso. Quando o mercado deixa, ele deixa 4, 6, 8, deixa até quase 16 quadradinhos. Tá. Aqui é o que, Henrique? Compra. Rejeitou o movimento. Segundo nível aqui embaixo. Rompeu. Rejeitou. Venda. Venda. Aí tem outro movimento aqui. Venda. De novo, venda. Aí ele foi no máximo da expansão. Viu que ele não rompeu? Confirmou compra. Compra acaba, a compra começa aqui, na verdade. Pronto. A compra começa aqui, ó. Aqui é a compra. Porque tem liquidez. O que que eu faço? Eu pego aqui, abro minha negociação, compro. Simples assim. Onde é meu stop? Minha compra não é aqui? Meu stop é 2 níveis abaixo. O meu stop vai ficar aqui no 2,5. Então aqui dá mais ou menos US$ 606. Qual é o meu lucro? Se a compra é aqui, o rompimento é ali em cima, vou pegar aqui até no máximo do fundo. Primeiro eu compro de 1 para 1. Posso botar até aqui? Posso, mas você tem que lembrar o que é minha primeira entrada. Eu preciso fazer o quê? Validar o meu movimento. Eu sempre falo isso para vocês. Primeiro valido o movimento,
depois você entra numa outra oportunidade e consegue pegar um lucro maior. Sempre opera assim. Por quê? Vai proteger teu capital e você vai seguir o gerenciamento de risco que eu falei no outro vídeo, sempre de 2 para um, tá? Então, eu recomendo para você sempre fazer esse gerenciamento de risco de 2 para um. Por quê, Rick? Porque ele é o seguro matemático. Então, basicamente, a tua conta, o teu time, ele sempre vai fechar. Perfeito? Eu quero só que você se atente, eu quero só que você se atente a isso, tá? Deixa eu colocar aqui 2 para um. Então, a minha primeira entrada é agora. Então, tem que colocar aqui 2 para um. Perfeito? Onde eu vou colocar aqui? Eu vou escrever. Sempre falo sobre isso, direto ao ponto. Perfeito, fiz o meu canal, tranquilo. Marca ele aqui para eu não me perder. Fiz a minha marcação. Aqui é o meu canal de rompimento. Zona segura aqui embaixo. Eu sempre coloco o stop 2,5, porque para a conta fechar para mim. Zona segura. Perfeito? Então é isso. Você fez a entrada, tá tudo certo. Você fez aqui sua negociação. Tranquilo? Então tá. No S100, aqui no nosso querido não rompeu nenhum. Então o Bitcoin anda junto com o S100. Aliás, o Bitcoin anda com o JPY. E basicamente os outros mercados meio que acompanham, entendeu? Se se o ouro estiver ganhando, por exemplo, é compra no ouro, também é possível ser uma compra no iene, mas tu tem que verificar onde você vai entrar. Mesma coisa outros mercados. Se o ouro está em cima, o dólar tende a estar embaixo. Se o dólar está embaixo, o ouro tende a estar em cima, porque eles são mercados contrários. Então, tu tem que se atentar a essa premissa do mercado. Tranquilo? Me cobrou $10 de comissão, vai roubar o cacete. Então, um contrato, esse é o poder perfeito de tu fazer essas ordens. Então, eu quero, por isso que eu falo, quando eu vou operar com um aluno, quando eu vou operar com ele, eu sempre falo, ó, só vai conseguir entender isso numa conta real, na tua conta. Então, eu sempre falo, você quer começar a viver de day trade, quer realmente começar assim, link na bio. A gente opera junto, você paga e você recupera o seu investimento aprendendo. Tranquilo? Você tem a chance de fazer isso. Eu quero que você aprenda e entenda que isso aqui não é brincadeira, tá? Isso aqui não é só apertar um botãozinho, não é só fazer acontecer, não é só, aliás, não é só planejar, tem que fazer acontecer. Então, ó, você viu, a gente fez uma análise, entendeu o gap, entendeu o movimento que veio para baixo, que era venda, que virou compra, 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 até lá em cima, ali é compra. Então, o mercado deixou o preço dele lá em cima. Perfeito? Desde ter deixado esse preço lá em cima, o que que eu vou fazer? Eu vou só executar minha ordem, compra, porque eu tenho liquidez. O mercado era para ter encerrado lá embaixo, não foi. Primeiro aqui, então tem a liquidez. Poderia colocar na máxima ali? Poderia. Mas, como eu sempre falo, é o primeiro movimento. Você tem sempre que se atentar a isso. Não fique esperando ir contra a matemática. Por que que a maioria dos traders perde dinheiro? Por conta de não entender a matemática. Então, como eu tô falando, quando tu entender os três princípios que eu expliquei nos outros dois vídeos, os três princípios de uma ordem, os três princípios de um gráfico, os três princípios de tudo, tu vai fazer a tua conta fechar. Então, ó, pegando um lucro aqui no domingo, hoje é domingo, a gente já não precisa operar nem segunda, aliás, não precisamos operar nem quinta nem sexta, que nós já fizemos um lucro com dois quadradinhos. Entendeu? Então aí eu já vou usar o meu lucro na próxima operação. É assim que eu fecho os meus meses todos positivos. Porque eu sempre, quando eu faço as minhas ordens, eu recupero o meu investimento no gráfico. Então, o erro dos maioria dos traders é, porra, fiquei consistente. Pô, fiz acontecer, ganhei dinheiro. Aí o cara vai tomar uma cerveja no final de semana, ou vai gastar dinheiro dele com besteira e achar que o dinheiro dele é infinito. A maioria das vezes que a pessoa tem algum tipo de coisa no mercado financeiro é porque ela esqueceu disso.
Ela simplesmente não entendeu o que que ela tá fazendo. Aí ela quer investir pouco. Eu acho isso ridículo. A pessoa quer investir pouco, quer ter um conhecimento de graça e quer ser consistente. Você tem que se fuder, porra. Não existe conhecimento maior do que esse daqui, a não ser uma mentoria comigo para poder fazer você ter resultado. Você está lidando com um profissional. Você tem que entender que day trade é igual um carro de Fórmula 1. Você tem que levar a sério isso. Perfeito? Isso aqui é coisa séria. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é dinheiro. Isso aqui não volta, não, filho, depois que você perde. Então você tem que começar do jeito certo. Querendo ou não. Você querendo ou não, você precisa pagar conhecimento. Você precisa pagar acesso. Não vá achando que só fazendo ali e tal, tu vai ter resultado, pô. Você pode até ter, eu sempre falo, você pode até ter no curto prazo, mas no longo prazo, de ficar um ano consistente, igual nós, os 5%, você não vai conseguir. Então, por isso que eu venho aqui com total propriedade de te falar, cara, investe em conhecimento, tá? Eu tô te falando isso não porque eu preciso do teu dinheiro ou de alguma coisa, tipo, eu quero que tu evolua, quero que você seja próspero, quero que você tenha mentalidade próspera, eu quero que você tenha resultado, para você não precisar mais de mim para nada, para você não ficar aí que nem esses merdas aí no mercado, reclamando, porque eu dei trade, eu entrei, eu fiz um negócio no day trade e não deu certo. Esse mercado não funciona. Não funciona pra ti, que é otário, que não consegue botar isso em prática, não consegue pagar pelo conhecimento. Aí fica aí, gasta R$ 500 em putaria e não consegue pagar uma sala fechada comigo. Gasta 5 ou 10 mil reais no ano fazendo nada e não tem dinheiro para investir. Por que você acha que você vai conseguir resultado nesse mercado? Entendeu? Então, você tem que parar para pensar nisso, porra. Porra, eu quero fazer acontecer, Rico. Bora, bora, cara. Bora. Então tá, aqui foi uma compra, ali é compra, tá, o nosso stop, ele tá, vamos lá, compra, venda, 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 venda. Rejeitou, 2,5, compra. O stop dela é aqui, tá? O stop é aqui. Onde é a minha saída? Aqui embaixo. Então, o meu stop gain. Então, é isso, cara. Você viu? Tá aqui deixando o mercado rolar, deixando as coisas acontecer. E é isso. Vamos ver aqui também. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu só colocar aqui. Eu tô fazendo esse treinamento pro torneio, tá? O torneio, se você não sabe, eu tô entre os cento. Eu fiquei no 150, acho que foi 159 um lugar. Eu acho que foi 159, né? Centuagésimo, quinquagésimo, 19º, eu acho. Não, eu fiquei em décimo. Não lembro. Eu fiquei assim, entre 50 e 160 melhores, se eu não me engano. Tá? Não sei, não sei realmente. 150, 160. Enfim, qualquer coisa acho que tem no vídeo aí, nos vídeos anteriores. Então, entre 6 mil traders, cara. Praticamente 6 mil traders eu tava operando e eu passei. Passei contra o Brasil inteiro, sabe? Imagina você tá operando e competindo com o Brasil inteiro. Então, cara, é literalmente isso, pô. Você literalmente tem a oportunidade de mudar de vida. Só isso que eu te falo. Quero que você saia daqui. Sempre digo isso. Melhor do que você entrou. Então tá, lucro um, lucro 2, lucro um. Tá, beleza, lucro um. Tá, aqui é o lucro um, lucro 2. O mercado pode ir muito mais de que pode. Mas como os mercados estão abrindo, ele está querendo liquidez. Então, eu vou ver se eu, como eu sempre falo no organograma, vou ver se eu consigo alongar a operação. Senão, fiquei feliz com meus dois bebezinhos e tudo certo. Olha o rompimento, zona segura, bar, beleza. Então, cara, porra, diz aí, o que que você realmente quer da tua vida, cara? O que você tá pensando na tua vida? Você acha que as coisas são mais fáceis ou mais difíceis com acompanhamento? Impérios são construídos sempre com pessoas. Sempre, você nunca vai conseguir alguma coisa sozinho. Você pode até ir sozinho, mas você nunca vai construir uma coisa grandiosa sozinho. Você precisa de uma equipe, você precisa de pessoas, você precisa de conhecimento correto. É isso que faz a gente ter resultado aqui. Quando, quando eu comecei, eu comecei sozinho, sabe?
Mas aí quando eu comecei a investir em mim e ter o conhecimento de outras pessoas, foi quando eu juntei o conhecimento de todo mundo num lugar só. Então, eu quero que você saia daqui melhor do que você entrou, cara. Você coloque isso aqui em prática, faça acontecer. E principalmente, cara, que você utilize o meu conhecimento da forma correta. Você fale assim, cara, obrigado. Feito? Aí na bio tem na descrição tem um link onde você fala diretamente comigo. Lá você deixa o seu questionário, tem um questionário perguntando exatamente o que que você precisa fazer, qual é o seu nível de conhecimento, se você é iniciante, se você é profissional. Lá você deixa seu contato e a gente acerta como a gente vai personalizar a tua mentoria. Porque tem gente que só tem problema de gerenciamento, tem gente que só tem problema de comportamental, tem gente que tem problema com ordem, tem gente que tem problema com tudo. Então, cada caso é um caso. Nem sempre é apenas uma coisa. Então, eu vou colocar aqui, máxima e mínima, bacana. Fiz ali o meu movimento. Pode ser uma compra, pode ser uma venda. A gente tem que esperar o mercado. Eu acredito que vai ser uma compra. Fechar no gap. Aí a gente consegue ter ali a melhor consistência possível. Deixa eu ver. Tá bom aqui. Tem que pegar melhor aqui. Pronto, aqui tá bom. Então, compra ou venda, primeiro canal. Pelo Bitcoin tá querendo comprar, eu acredito que seja uma compra no aqui. Mas a gente só vai ter certeza quando romper, né? A gente não pode, infelizmente, fazer um movimento antes de acontecer. Verificar aqui. Eu vou clicar aqui na outra janela, tá? Deixa eu só verificar aqui o calendário econômico de hoje. O calendário econômico vai ter quase nada de informação. Relatório Focus, consumidor de inflação, só. Aí vai ter só o relatório Focus do Brasil e só. Não tem tanta notícia não, isso é muito bom. Quer dizer que as tendências vão ser seguidas. Terça-feira que vai ser complicado, tem muita notícia terça-feira. Segunda, acho que de um dia domingo para segunda dá para fazer um bom dinheiro. Se não tem tanto dado, o mercado americano tá, tá mais propenso a abrir em alta e os outros mercados em baixo. Falta 5 minutos para abrir a bolsa. Eu não vou me ligar para questão de minutos, não, tá? Eu vou assistir isso aí até o final. Passar 1 hora, meia hora, 2 horas, a gente vai fazer as operações inteiras, esperando o mercado internacional. Deixa eu só ouvir um áudio aqui. Vou botar aqui no meu fone. Então, cara, é isso. E, ó, primeira entrada. Vamos verificar como é que vai ficar essa entrada, se ele vai rejeitar ou não o movimento. Aqui veio. Tem que esperar ele falar. Vamos lá, vamos verificar o que que vai acontecer. Falta 5 minutos para abrir o mercado. Foda esses candles de 15 minutos, são uns candles muito doidos, cara. Os candles de 15 minutos eles são os candles sempre que eles arrastam a liquidez e volta. Ó, vamos lá. Vai pegar um stop. Ah, meu dinheiro não. Ah, vamos lá. Se romper, venda. Né? A gente não vai executar a venda de uma vez, vamos esperar o movimento claro. Vamos ver se ele vai rejeitar. Então, aqui virou um canal de rompimento e aqui é uma zona segura. Vamos ver se ele vai confirmar esse movimento de venda. O mercado foi lá e rejeitou. Então, a gente vai projetar o nosso lucro 1 e lucro 2 para cá. Se ele foi só me estopar, legal. A gente não opera mais aqui no Bitcoin. E simples assim.
BTcoin. Deixa eu colocar aqui o nosso querido. Ó, ele tem que romper aqui, tá? Ainda não rompeu, não, mas tem que romper. Certo era botar de tudo de preto, né? Mas vai ficar muito escroto o gráfico. Deixa eu verificar como é que ficaria se colocaria tudo preto. Red, black. Ah, vai ficar bonito. Vamos lá, enquanto ele tenta remover essa zona aí. Quando você toma stop, você tem que deixar o mercado te dizer o que que é, tá? Tomou stop, faz parte. Vai achando que você é o indiferente. Não, a gente está usando matemática a nosso favor. Então a gente entrou com um contrato. Precisamos agora pegar dois quadradinhos para voltar para o 0 a 0. Provavelmente o mercado vai seguir por uma tendência mais forte. Então, olha, ainda não rompeu. Ó. Só foi lá pegar o nosso stop apregoado, não tem problema. Então vamos deixar aí o que que ele quer fazer da vida dele, que afinal o mercado é soberano. Você não pode fazer nada quanto a isso, tá? Então aqui era uma, aqui que aconteceu a compra. Deixa eu só fazer a análise de novo. Venda, venda. Mercado voltou, venda, 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 venda. Aí rejeitou aqui. Compra, 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 perdão, compra, 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 que comprou, comprou, compra, compra, compra. Rejeitou, venda, 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 venda. É, tá, menos está correto. Então aqui foi a venda, ele rompeu aqui um e-mail e aqui era compra. Ainda é compra. Então aqui é o nosso ponto de inflexão, aonde ele vai ficar decidindo o que que ele vai fazer da vida dele. Então a gente não foi meio que estopado, a gente pegou uma volatilidade, acontece. Outras coisas sobre comportamental e principalmente sobre mindset, tá? Sobre o pensamento da ordem, plano de ordem. Ah, Henrique, mas aí eu peguei um stop, eu não deveria ter pegado esse stop. Ah, porque o mercado continua na minha tendência. Não adianta você ficar colocando isso na tua cabeça. Pegou o stop, chupa o dedo e chora. Simplesmente aceita, tá? Chorar não vai te fazer ser fraco, tá? Vai só dizer que você não aguentava mais a dor e simplesmente deixou passar. Espera o outro movimento. Falta um minuto para abrir outro mercado. Aí é que a gente vai ver o que que vai acontecer, tá? Mas não fiquem tristes por conta disso, não. Mercado, como eu sempre falo, mercado é lei. Então tá, ali foi venda, ficou mais simples agora, né, para vocês verem. Então a gente tem que ver o que que ele quer fazer. Tá no movimento aí de inflexão, onde ele tá decidindo o que que ele quer fazer da vida dele. Deixa eu verificar aqui no rompeu. Não abriu. Ainda não abriu, falta um minuto para abrir o gráfico. Ó, tá confirmando uma venda, tá confirmando uma venda. Bora lá. Já trocou um contrato, pegamos um stop, vamos entrar de novo. E não tem problema. Quanto a gente começamos com 3.000, ficamos em menos 6.000. Estamos com 2.400. Temos mais ou menos três ordens, quatro ordens boas. Então, como a gente está fazendo fração de preço, a gente só tem duas ordens agora. Uma ordem, aliás, perdão. No Bitcoin, né? Em outros mercados a gente vê. Tá. Tchau, SD abriu agora. O M15. Vamos colocar de preto aqui para a gente estar entendendo. Deixa eu só colocar aqui no nosso querido Bit. Tá, entendi. Bit a gente vai deixar de mão. Nas outras bolsas já abriu. O S100 abriu. O outro abriu. O ouro vai já abrir. Ó, já abriu. Esse primeiro candle aqui é um candle muito importante, tá? Então a gente vai dividir ele para a gente estar entendendo o que é uma abertura. 5.
Então aqui abriu aqui, esse candle depois aqui que é o primeiro candle. Então a gente vai fazer uma máxima mínima. A gente vai ver aqui o que vai acontecer. Como o Bitcoin está querendo cair, ele está querendo subir. Eu expliquei isso no começo da aula. Então a gente tem que esperar aqui, tá? O mercado rejeitou aqui a região do 2,5, mas não rompeu ainda, é da compra, tá? Só pegou nosso stop, acontece. Ó, tá querendo romper para uma compra, acontece. Então a gente tem que esperar um candle de 15 minutos, filho. É um candle muito candle, né, cara? Um candle muito grande. Como eu falei, aqui tá querendo subir, ó. Tem que ver o rompimento. O Bitcoin tá querendo descer. Você fez assim, ah, Rick, mas pô, pegou nosso stop, eu vendo. Não, não vende. Por quê? Não, não, não. Por que não? Espero pelo menos uns 15 minutos para poder tomar outra decisão, tá? Porque senão tu vai estar agindo sempre por emoção. Ah, mas é por isso que eu perco dinheiro. Exatamente por isso que tu perde dinheiro. Tem que operar como profissional. A gente fez a análise correta, tava correta, pô. Ah, perdemos aí não, não confirmou. Foda-se, a gente fez o certo. Ó, aqui vai romper. Perfeito. O que que eu faço aqui, Rick? A gente compra, amigão. Como eu falei, no gap, tudo certo. Pega esse botão aqui. Aí, ó, como lembra que eu falei no do JPY, a gente tem liquidez. Então a liquidez, ela é o que? Ela é o que a gente precisa para a tendência seguir. Então, ó, aqui é a primeira tendência, aí aqui é o topo. Você lembra que eu falei do topo? Ó, primeiro topo. Então o mercado pode seguir ali, ó. Você lembra sempre, tem que primeiro fazer a primeira entrada para depois a gente entender o que o mercado quer fazer. Sempre assim, tá? Não coopera nada doideira, não. O ouro, o que que aconteceu? Ele tá vindo de uma mínima. Você viu que ele abriu perto do gap do dia anterior? Ele abriu bem no gap. Dá uma mínima aí. Ó, a compra foi feita ali, tudo certo. Aqui também não aconteceu nada, nem compra nem venda. Continua lateral, mas aqui que tirou o nosso stop. Ficou no stop, não tem problema. Se ele romper, ele vai, como ele pegou o nosso stop, ele vai perder aqui, vai parar ali no, na máxima ali. Segundo ponto da máxima. Eu tô falando, volta pro vídeo lá, tá? Que a gente tá só sobre gerenciamento de risco aqui. Que é mercado internacional e eu vou fazer o outro sobre. Vou finalizar com a nossa querida Bolsa de Valores Brasília. Alright. Compra, compra, compra. Ou compra, venda, venda. Vamos partir do princípio que ali é uma compra, tá? Tá, beleza. Deixa eu só fazer a coisa certa aqui. Pra gente estar posicionado da maneira correta, tá? Parará, parará, parará. Perfeito. Fizemos a coisa correta. Agora vamos pegar aqui e fazer a coisa correta de novo. Ah, vou botar aqui que iniciante gosta de ver. Ele não confia na análise dele, ele gosta de ver o dinheiro. Tá vendo o dinheiro aí, Gabriel? Me season again. Tá, tá aqui, uma venda, tranquilaço.
Perfeito. Venda de novo. Então aqui era a venda, cara. Eu achei meio suspeito. Achei meio suspeito aqui. Tá. Então tá. Tu foi venda, aqui foi compra. 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 Só ajeitar os pontos aqui. Vocês viram que ele rejeitou a nossa linha? Ele rejeitou lá, ó. Então ele tá começando a engatar para venda. Se ele engatar na venda, a gente vende porque tem liquidez. Afinal, ele tirou os compradores e vendedores da ordem. Tá? Então, toda vez que você for fazer uma análise, opero tendência. Porra, preciso entender o que? Liquidez. Eu tenho liquidez? Eu posso ir, tá contra a tendência? Faz sentido eu entrar? Faz sentido eu manter essa ordem? Você tem que se perguntar sempre os três pilares. Eu tenho a tendência correta, eu sei quanto eu vou entrar, eu vou perder, eu sei até onde vai minha tendência, eu sei. Você tem sempre que, antes de começar uma ordem, você lembrar dos três princípios que eu ensinei. Porra, faz sentido eu entrar, faz sentido eu operar, faz sentido eu continuar nessa ordem, porque se fizer essa pergunta para ti e essa pergunta tiver os três sims, então você executa, tá? Então tá. Foi aqui, foi compra inegável. Foi como eu tinha marcado. Tá, vamos lá. Ahn, Sumiu aqui os outros dois. Deixa eu apertar aqui Ctrl Z, vai voltar? Vai. Ah, entendi. Porque ele pegou os pontos que eu tinha marcado aqui. Não tem problema não. Então tá, ali a gente veio de uma venda, que aqui tem eu vou criar aqui um quadradinho, porque eu já no olho assim, eu já consigo enxergar, eu já consigo entender. Mas o iniciante, quando ele tá começando, ele gosta tudo no perfeitinho, né? Ele não consegue operar olhando assim que nem nós profissionais. Ele já tipo, fica, ai meu Deus, tá muito difícil. Isso aqui é muito fácil, cara. É só tu colocar em prática, entendeu? Só você pagar o conhecimento e entender. Simples assim. Então vamos lá. Foi venda, que foi, que compra. Compra, 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 compra. Aí ele foi lá, rejeitou venda, venda. Venda, venda. Aí ele confirmou a venda aqui. Então aqui é venda. Por isso que a gente pegou um stop. Mais do que certo. Mas acontece. Então aqui é venda mesmo. Ele confirmou a venda. Por isso que o mercado está tentando levar esse preço para baixo. Se. Deixa eu ter que só olhar o nosso querido JPY. Se o JPY já está confirmando compra lá, ele está arrastando liquidez, né, cara? E é esse que é o problema. O que você vai fazer aqui, Rick? Cara, se eu tivesse vendido ali, eu vou manter aqui e esperar o que que ele vai fazer. Porque eu acredito que ele vai. Se ele romper, ele vai de uma vez. A gente consegue pegar uma oportunidade boa. Porque como ele pegou a liquidez de todo mundo ali em cima, ele quer voltar para a tendência lá para baixo, entendeu? E a tendência lá para baixo foi onde ele perdeu ali. Foi onde que ele só tocou, mas não continuou. Então ele quer ir para cima. Mas, como eu sempre falo, o mercado é soberano, né? Se ele quiser fazer o que ele quiser, o problema é dele, ele tem que ir, simplesmente. Não posso obrigar o mercado a fazer o que eu quero. Tá tudo certo. Tá, fomos aqui no nosso querido venda, que é venda, que é confirmação de venda. Eu vou deixar até aqui para ficar mais claro possível. Que ele foi aqui e rejeitou. Rejeitou e rejeitou o outro. Ó, ele foi lá à venda. Aí virou compra, compra, compra. Então ele rejeitou a região. Então é compra. É o que tá lateral, entendeu? Ainda é compra, a gente não tá errado, não.
Só que ele tá, infelizmente, tá num canal onde eu não tô conseguindo saber qual é a dele, entendeu? Ele tá num canal onde eu não sei o que que ele quer da vida dele, se ele quer ir pra cima e pra baixo. Agora vamos lá nos outros mercados, pra gente tá aqui, abrindo o gap, não tem liquidez, o mercado anda assim. Ouro, também a mesma coisa, sem liquidez. Ouro tem que vender, cara. Porque no momento atual ele tá lá no movimento dele falando assim, pô, mano, eu tô com dinheiro aqui. Tô aqui, tô aqui. Posso fazer nada. O S100 morreu, abriu e morreu. Ó, ó, abriu e morreu. Aí mesma coisa, abriu e morreu. Foi o que eu expliquei, a abertura de mercado, cara. Abertura de mercado é abertura de mercado. Um movimento de 3 minutos. Deixa eu verificar aqui. Mercado fechou. Já, ó, rompeu um gapzinho meio estranho. No M5 foi. É, cara, a nossa análise está correta. Compro. Bitcoin tá querendo. Cara, eu vou comprar aqui, botar um stop curto aqui no mesmo lugar onde a gente negociou. Outro, eu tentei botar aqui para voltar, mas não consegui. Vou manter aqui mesmo onde estava. O nosso stop vai ficar aqui. Como a gente teve um loss, eu vou colocar aqui, ó, dois. Aqui é para vir até aqui, vai vir até aqui, vai passar. É compra, tá? O máximo da expansão é lá em cima. Então vamos pegar esse, surfar esse movimento aí. Se estopar a gente esquece o Bitcoin e vai para outros mercados, tá? Ó, vamos deixar aqui no máximo da expansão aí. Eu vou manter aqui a nossa análise, tá? Vou pausar o vídeo que eu vou pegar uma pizza aqui que eu pedi. Eu volto com vocês já já quando o mercado voltar. Eu vou acompanhar pelo celular. Então aguarda aí. É, deixa eu abrir aqui. As duas ordens estão indo bem. Deixa eu verificar aqui o Shao. Eu falei que o Shao é venda, né? Por conta do ouro, mas ele não confirmou ainda. Então, vamos aguardar a confirmação. O nosso querido S100 tá querendo. O S100 não, o S500. Para que você que não sabe, o S&P 500 são as 500 bolsas dos Estados Unidos, 500 empresas. As 30 melhores são essas aqui, e essa aqui é a empresa de tecnologia, as 100 melhores empresas, com capital aberto em bolsa. Então, eu acredito que vai ser compra lá, o ouro vai ser venda, aqui também vai ser uma compra, e aqui já foi compra confirmada, primeiro rompimento ali, e o nosso querido bitzinho. Então, para o vídeo não ficar longo, tá? Eu vou, eu vou encerrar ele assim que a gente adquirir esse game, tá? Eu vou pausar ele aqui para não ficar muito longo, não ficar muito exaustivo. E é isso. Bora lá. Olha lá. Rompeu a região, pegou nosso stop só por pegar mesmo, acontece. Nosso querido perdão. Nosso querido JPY aqui está subindo para tendências. Estamos particularmente recuperando o nosso capital de volta. Começamos com 3.000. E como eu tô falando, isso aqui para mim é um treinamento para o meu torneio, tá? Você não tá sabendo de nada, volta aí os vídeos atrás. Eu tô classificado para a semifinal do maior torneio de day trade do Brasil, aonde patrocinado pela Genial Investimentos, a minha corretora, que na qual é a corretora que eu utilizo há mais de 5 anos. Não estou fazendo marketing deles, tá? Mas os caras merecem, os caras são bons demais. Então,
Se você não tem conta, quer começar no mercado financeiro, link na bio, tá? Aí na descrição tem um link para você entrar em contato comigo e a gente conseguir fazer você começar a investir nesse mercado. Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui, como ainda não rompeu nem para cima nem para baixo, nem o mercado, eu estou colocando aqui exatamente para a gente estar conseguindo entender melhor o contexto de ordens, né? Então, bem lateral, mas o nosso querido filho aqui, eu acredito que eu vou encerrar mesmo no gap. Eu não vou alongar essa operação porque não houve movimento, tá? Então eu vou deixar aqui no nosso topo, que é onde é o correto. Canal de rompimento, primeiro nível, segundo ciclo. Vamos sair no lucro aí mais ou menos com cento e... Não, perdão. Sai com US$ 64. Deixa eu verificar aqui. Aqui ele já voltou para a zona. Então ele vai chegar aqui e até o quarto nível. Eu vou pegar até o quarto nível mesmo. Acredito que a gente consegue manter esse lucro consistente. Então, 2, 2. Pronto. Lucrou aqui, vai dar 1.232. Fora o que a gente perdeu. Deixa eu verificar aqui na histórico de conta. Essa conta tá virgem, tá? Nós, assessores, temos direitos à conta para a gente fazer backtests. Então, 600 e pouco, a gente vai recuperar metade aí do que a gente perdeu, mais um pouquinho. Que seria um take, né? Não tem problema. Seguimos o operacional, o que importa é isso. Você fez seu plano de trade, seguiu o que realmente tem que fazer, não tem segredo. Tranquilo? No ouro aqui a gente tem que estar verificando se realmente ele vai continuar essa tendência. E eu volto, vou pausar o vídeo aqui e eu volto com vocês depois pra gente não estar deixando o vídeo muito. Aí, meu querido, chegando perto do nosso ponto de inflexão, vamos ver se vai dar para continuar a operação. Aqui já deu lucro, tá? E vamos ver aí o que que vai acontecer no nosso querido mercado financeiro. Cara, tá uma briga do cacete aí por conta de preço aí entre o dólar e o ouro. Os caras não estão para brincadeira, estão sem liquidez. E o que sobra aqui são as criptomoedas, né? As criptomoedas realmente estão bem, na verdade, estão bem voláteis, né? Não estão boas, são voláteis. A partir do momento que você engatar no movimento, ele vai seguir aquela ordem. Vou sair aí no lucro aí para encerrar o vídeo. Então, como eu falei, novamente, cara, você tem a oportunidade de literalmente ser consistente nesse mercado, cara. O que falta para você? Tem o link aí na bio. Sempre na descrição eu deixo o link aí para você estar entrando em contato comigo, para a gente estar verificando exatamente o que você precisa para mudar a tua história no mercado financeiro. Então, como eu estou fazendo o backtest para a gente estar operando, então, cara, imagina, você começa já com método operacional e com acompanhamento profissional. Então você não tem nenhuma barreira para realmente manter a consistência nesse mercado. Então deixa eu colocar aqui. Estou fazendo isso aqui realmente para massificar na cabeça de vocês. Ó. Eu estou com 3.000, estamos com 3.100 e pouco. Seguindo o gerenciamento de 2 para um. Sempre. Porque ele, no final das contas, é o que vai fazer tu ser consistente. Ele vai fechar a tua conta. Perfeito? Eu sempre falo sobre isso. Outro mercado que eu acho legal para operar, que ele é um mercado parecido com o mini índice, é o famoso HK50, tá? O problema do HK50 é que ele é um mercado bem volátil, ele é um mercado bem diferente dos outros mercados, tá? Ele é um mercado mais rápido, já é para você que já tem uma certa experiência, mas eu sempre recomendo ele porque eu sempre estou operando ele quando eu quero operar com capital mais baixo. Então, e você que não tem tanta grana, mas o mercado você tem aí R$ 1.000 aí, dá para você operar aí com um contrato, mais ou menos US$ 20 de risco diário. Dá para fechar um mês aí tranquilo, pelo menos com 200, US$ 300, porque é um mercado bem assertivo. E é um mercado igual ao índice, então ele vai, um minuto ele segue a tua tendência, lindo. Ele simplesmente não tem essa de tipo, eu vou meia tendência. Não, ele engatou na tendência, tem liquidez, ele vai. Então é ideal para quem busca seriedade, principalmente quem busca um mercado rápido com oportunidades. Eu sempre recomendo ele porque quando eu comecei a operar foi um dos mercados assim que mais fez sentido para mim, para minha técnica. Perfeito? Então,
aliás, pro meu método, né? Então, eu acredito que seja o ideal para tu estar fazendo as tomadas de decisões. Então, a gente tem ali uma amplitude muito grande do diário Premium. Mas, vamos voltar aqui para nossa análise. Ele abre horário de Brasília, tá? 10h15, horário de Brasília. Eu sempre peguei pelo horário de Brasília, que eu não sei de onde vocês são, não sei qual estado vocês são. Então, aqui é sempre uma hora atrás do horário de Brasília. Então, mais ou menos, quando é 9h15 aí, já é 10h15, 10h15 abre o AKK 50. Então, o que que eu quero te dizer aqui agora? Eu quero que você pare para pensar e, principalmente, veja essa ordem aqui. Você está vendo aqui essa região? Eu expliquei isso para ti. O que que eu falei? Ó, essa região aqui, ó, quando o mercado tem uma vela muito grande, perto de um stop gain, ele vai chegar na outra região. Então, eu sempre recomendo você deixar o mercado sempre uns 2 níveis a mais, mesmo que ele não vá rápido, tá? Você viu que ele ficou aqui, ó, passou uma hora de mercado aqui, 15, 15, 15, 15, tomou stop aqui, ó. Então tá em uma hora de mercado. Então essa uma hora de mercado exatamente é aqui, ó, baseado no H1. Perfeito? Então essa velona azul, que seria a vela verde, né, a vela de ganho, tá chegando exatamente onde a gente queria, que é essa região aí que a gente estava planejando. Então, com o rompimento dela, como ele deixou a liquidez para cá, então imagina que aqui é 8 níveis. Ele vai chegar lá. Mesmo que seja nos trancos e barrancos, ele vai chegar lá. Então, eu recomendo você deixar o mercado seguir para a linha de preço. Como ele está lateral, você realmente tem que deixar essa fatia do mercado para esse tipo de preço. Tranquilo? Então vamos manter a ordem desse jeito e eu já volto aqui para ficar mais próximo. Então vamos lá, toda vez de um ganho ou um lucro, você sempre tem que pensar nisso. Ó. O mercado foi lá e respeitou, ó. Um venda. Rompeu aqui, é venda confirmada, tá? Por que que eu sempre falo para você seguir o método logo na primeira semana? Como o mercado tem pouca liquidez, você não tem certeza se o mercado vai seguir um movimento muito grande. Então, a não ser que seja um fim de mês, meio de mês, entendeu? Então, como hoje é dia 7, você tem que começar a entender isso. O mercado ele possui uns tipos de padrões que na qual você tem que obedecer. Então, se ele romper o fundo aí, é venda desenfreada. Então, como ele já deu 4 níveis, ele vai seguir exatamente o método. Então, você tem que ser matemático em relação a isso. Perfeito? Então, isso que eu falei, ó, melhor sair no lucro logo, obedecer o mérito e ficar de boa. Mesma coisa que como a gente tem liquidez, que já é diferente do outro caso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no 0 a 0. Então a gente vai colocar aí essa operação no 0 a 0. Ó, rompeu para uma mínima, tá querendo romper máximo. Ó, primeiro rompimento de mínima, segundo rompimento de mínima, terceiro rompimento de mínima. Significa o quê? O Bitcoin vai subir. Feito? Então você tem que se atentar apenas esses fatos. O ouro, o que acontece? Como o ouro ele é um capital muito mais volume, você não pode comprar assim ele do nada, você tem que esperar um rompimento mesmo. Mas aqui já indicou, ó, venda, não indicou venda, tá? Tá querendo romper. Se deixar o pavio dentro ali, ó, meio e meio, dois, aqui é venda. Rompimento de mínimo. Feito? Mesma coisa aqui, o euro, o Bitcoin. Então, de novo, vou pausar aqui e vou esperar a gente estar fazendo nossas operações. Tranquilo? Então, ó, confirmação de compra aqui no nosso querido ouro. O ouro é muito mais caro, tá? Eu explico o contrato correto quando tu quer entrar apenas em mentoria. Então, eu vou entrar aqui mais ou menos com 0,25, tá? Tem todo um cálculo baseado nisso, em mentoria. Te explico isso mais a fundo. Então, vai dar ali mais ou menos pra gente ali uma compra mais saudável. Confirmação de rompimento de venda na maioria dos ativos. Então, como a gente vai operar eles com a forma que tá, venda, venda e venda. Porque a gente pegou a liquidez, perfeito? Tem liquidez para ir, vai fechando na mínima.
Então tá. Aqui não confirmou venda, nem compra. Então tá lateral ainda. Nosso querido bitzinho voltou um pouquinho, mas como a gente está no 0 a 0 não impacta muita coisa. Deixa eu verificar aqui. Nossa, eu acredito que o HK50 hoje não vai abrir, tá fechado. Não sei por quê, mas vamos ficar sem essa liquidez aí pra gente continuar. Pausar de novo. Vou fazer logo as projeções para deixar certinho pra gente. Mas sempre falo, primeira entrada, ela é sempre voltada para tendência, tá? Ela é sempre voltada para tendência. Então, quando você for fazer suas operações, você sempre tem sempre que operar a tendência, tá? Tendência um, tendência 2. E dessa forma a gente consegue entender o que se passa no mercado aqui nesse exato momento. Então tá, peguei aqui a tendência de baixo, eu vou pegar outra aqui de baixo. Ou vou fazer um movimento para eu fazer uma amplitude e vou deixar aqui posicionado o meu lucro. Primeira entrada da semana sempre tem que ser de lucro, tá? Ela nunca pode ser, sempre tem que ser um nível para a gente usar o lucro do outro dia. Então, vou colocar aqui para ti. E o nosso stop tem que ficar sempre proporcional à linha de entrada. Então ele tem que ficar aqui nesse quadrado aqui. Perfeito? Mesma coisa aqui. Linha de projeção. Acertou certinho. Faz a projeção certa de entrada. Faz a outra projeção certa de entrada. Arrasta o lucro lá para baixo. Arrasta o lucro lá para cima do quadrado. Tem que verificar só onde é o quadrado. A gente vai fazer agora a projeção. Perfeito. Então você está pegando o lucro de 1 para 1, com o nível de contratos baixo, que é para fazer exatamente aquilo que você marcou como tendência. Como a gente não tem nada assim muito forte em diário, não tem nenhuma linha de diário, só linha de semanal, então o M15 ele vai servir exatamente para isso, tá? Deixa eu logo colocar o stop aqui e meu lucro lá em cima. Tranquilo? Fiz a linha de entrada, fiz o certo, fechar essa aba aqui, que essa aba não é de agora, que é uma aba que é mais para a gente, quando a gente vai clicar aqui, a gente entender onde está o livro de ordens, e é isso. Perfeito. Então vamos lá, tá tudo certo. Vamos esperar aí o que o mercado vai querer dar pra gente. Estamos posicionados. Aqui pode ser uma futura compra. A gente tem que esperar o mercado romper essa região aqui do 1,5 para poder a gente estar dando uma comprada. Quando ele romper, eu vou comprar para a gente estar pegando o lucro aqui na máxima. Acredito que ele vai chegar até aqui, assim, mas não vai romper a máxima. Ele pode chegar assim. Então, esperar a volatilidade aí, o que que vai acontecer. E eu volto aqui com vocês. Vamos lá, como eu falei, ó. Tá querendo romper aí o nosso querido US, o nosso JPY, né? Mas eu não vou fazer nada, vou deixar aqui no Bitcoin minha ordem no Bitcoin. Todos os mercados estão pegando liquidez, como eu sempre falo, depois de um rompimento, o mercado dá uma subida mais ou menos até aqui, pode chegar até no pequeno movimento ali, mas se ele seguir a tendência, ele engata, pegou a liquidez de todo mundo e geralmente ele entrega 4 níveis.
Por isso que eu sempre falo, o primeiro movimento que você for fazer, ele tem que sempre tem que ser um movimento mais claro, tem que ser menor, o menor contrato, para você ter a certeza de um movimento futuro e poder conseguir fazer a sua movimentação. Tranquilo? Eu boto aqui pro lado direito, que fica mais fácil para não atrapalhar. Não, ainda tá atrapalhando ainda. Vou botar aqui em cima. Aqui, ó, se você notar, ó, o ouro tá subindo agora, ó, tá rompendo essa região. Vou colocar aqui o. Deixa eu clicar aqui para tá aparecendo aqui no nosso linha de preços aqui, tá? Então, ó, no Bitcoin a gente está com 600, praticamente recuperamos ali o que a gente estava investindo. A gente deu a primeira entrada. Os outros mercados estão voltando ali no zero a zero nas nossas ordens, mais ou menos. Então, eu acho, né? Bitcoin seguindo a análise, ele vai chegar ali no lucro 4, vai dar o nosso lucro. Aqui o JPY, eu não sei o que ele quer fazer. Então, assim, ele foi para cima, depois para baixo, depois para cima. Eu acho que ele vai ficar engatando esse movimento chato aí. Então, eu não acho ideal você negociar esse preço agora. O ideal é esperar mesmo um movimento mais claro, mais tranquilo para a gente estar fazendo uma operação futura. Deixa eu pegar aqui. Ó, movimento mais claro possível, tá? Perfeito. Então, ó, ele tem que romper aqui e depois romper aqui. Então, vou logo pintar de preto aqui. Pintar de preto não, vou passar aqui embaixo, passar para baixo. Eu vou pegar aqui o meu canal aqui e eu vou colocar aqui. Agora eu vou pintar de preto. Tá, Rick, o que que a gente vai fazer aqui no JPY? Eu não vou fazer nada, tá? Ele confirmou uma venda aqui, ó. Povo que é venda. E aqui também é venda. Felizmente eu não posso fazer nada. Não me deixou entrar, não me deixou ficar. Se ele voltar num pullback ali, eu pego. Mas no momento atual não é bom. Aqui no Bitcoin tá rompendo a máxima, como eu falei para ti. Então vamos esperar ele dar um rompimento, que eu chamo o Tung Tung. Eu vou pegar aqui, ó, vou em propriedades e a gente consegue ver uma linha chamada linha ESC. O que que é a linha ESC? Lembra do spread que eu expliquei na outra aula? Aqui, ó, existe uma chamada linha ESC. Eu vou dar um zoom aqui no M1, que eu acho que vai ficar ideal para te entender. Você tá vendo essas duas linhas que estão no meio do preço, uma vermelha e uma azul? Esse spread, essa diferença de preço, tá? Essa pequena diferença de preço é o que o mercado ganha de dinheiro. Basicamente, a corretora te dá um spread para ela estar jogando a tua ordem. Vocês lembram que eu fiz uma ordem acho que 2 aulas passadas, depois volto? Eu fiz cara, acho que eu vou vender aqui. Ele rejeitou a zona legal agora. Vou zerar aqui no dedo. Já tinha batido stop, mas tá bom. Então, o que que é, tá, Rico? O que que é a linha ESC? A linha ESC, ela serve exatamente para tu entender exatamente o que o mercado vai fazer naquele exato momento. Então, a corretora ganha dinheiro com esse spread. Quando tu executa uma ordem, aqui não está aparecendo porque não está configurado, só está configurado lá no Bitcoin. Deixa eu botar aqui também. Ele coloca esse separadorzinho, que é basicamente para dizer assim, ó, um é um preço e o outro é o stop. Então, tipo, quando ele passar, só vai fazer sentido quando o vermelho passar na tua ordem. Perfeito? Por isso que quando tu coloca um stop gain, um stop loss, ele não, quando ele toca, ele não vai de uma vez. Ele só toca quando aquele vermelho passar, que esse é o spread. Se você clicar, eu não sei se aparece aqui, mas no celular aparece. Você clica no mercado, ele vai mostrar aqui para ti o ativo e vai te mostrar o spread. Tá? Deixa eu verificar se aparece aqui. Eu acho que não aparece, aparece só no outro. Que é a quantidade de ativo da ordem ali, de qual valor é, tá? Deixa eu verificar aqui. Ó, tá aqui a linha ASCII. Isso aqui é o spread. Então, se tu comprasse a 164, ele só vai executar a esse 488. Então, eu comprei aqui no 478, ele vai executar no 485. Então, essa diferença de valor é o que ele ganha.
Então, toda vez que a gente negocia, ele vem aqui, ó, a comissão dele, $1, $1, pela quantidade de contratos que a gente está operando. Entenderam? Então, ninguém vai te ensinar isso no mercado financeiro, amigão. Só aqui que você tem o melhor conhecimento possível. Ó, rejeitou aqui venda, tá? Então, hoje eu acredito que o ouro ele tá mais favorável a seguir tendência. Então, significa que o dólar amanhã tende a cair, a nossa bolsa tende a subir, porque o nosso mercado é emergente. E é isso. Encerramos aqui. Eu vou deixar o vídeo mais longo. Essas ordens aqui eu vou falar com elas no vídeo de amanhã. E é isso. Fica atento aí, amigão. A gente começou com 3.000, estamos com 3.220. Perfeito? Então, é isso, meus queridos. Agradeço. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Na descrição tem um link aí para você estar tendo a mentoria comigo. E não esquece de comentar o que você achou. Valeu!